Salve, salve! Vamos para o segundo vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a metodologia, o passo a passo, os pontos que eu considero importantes, que eu escrevi aqui um roteirinho para não esquecer de nada, para falar para vocês. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante já compartilhar, gente, que é para a gente não fazer uma coisa quadrada, sabe? Eu vou falar o passo a passo, mas não precisa necessariamente seguir exatamente esse caminho que eu vou compartilhar. Eu acho que é muito importante a gente estar espontâneo, sabe, na hora, para não ficar uma coisa de robozinho. E obviamente você pode também seguir exatamente esse caminho se você se sentir à vontade com esse caminho. E de novo, né, aqui é um trabalho que serve para círculos de mulheres, para círculos de homens, para círculos mistos. É uma metodologia com base no que eu faço e que você obviamente pode agregar outros pontos, né, que faça sentido para você de trabalhar nos seus círculos. Então, uma coisa que eu gosto muito de começar nos trabalhos, sempre que eu lembro, e trazendo, né, que o trabalho que a gente faz é um trabalho de cunho espiritual, de autoconhecimento, né, que a gente está canalizando e junto com uma egrégora de seres que a gente não enxerga, né, que estão no plano invisível, né, dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos anjos, né, seja lá qual for a tua linha, não importa, se é da Umbanda, se é da Jesus Cristo, Buda, tanto faz, tá? Tô dando alguns exemplos, mas para que no começo dos círculos eu gosto sempre de fazer uma meditação inicial, que pode ser só um trabalho de respirações profundas, né, para ir relaxando. Eu gosto muito de trabalhar nessa primeira meditação as respirações profundas, onde eu vou falando para as pessoas seguirem respirando profundamente e sempre que elas soltam o ar, para ir soltando, para ir as tensões do corpo físico, né, da testa, dos olhos, das pálpebras, da mandíbula, da língua, do topo da cabeça, né, do nosso pescoço, do coração, do peito, do abdômen, dos braços, dos ombros, das mãos, das pernas, do ponto do primeiro chakra, que é o períneo, que muitas vezes no homem está tensionado pela questão, né, da próstata, desse tabu que existe nessa região, e também do abdômen, da genitália, né, para trabalhar também os chakras, né, do plexo solar, para fazer as pessoas irem, inspira e solta e relaxa os ombros, e aí inspira e solta e relaxa a testa, e assim por diante, para a gente ter um relaxamento inicial. E no final desse relaxamento eu gosto muito de pedir para que todos juntos entoemos o mantra Om de 3 a mais vezes, né? Às vezes eu faço 5 vezes o mantra Om, às vezes eu faço 10 vezes, que é muito poderoso para a gente conseguir esse relaxamento inicial e já dar uma desarmada nas mentes e nos egos de todos os presentes, todas as presentes, e para já criar um ambiente de relaxamento e de uniformidade energética, né, para estar todo mundo já mais com a mente um pouquinho mais calma, com o ego um pouquinho mais relaxado também. E também durante essa meditação, tanto você que está na facilitação, fazer uma oração, né, pedindo para a egrégora dos anjos, espíritos e etc., para que elas ajudem a fazer o trabalho acontecer da melhor forma, pedindo permissão para que esse trabalho aconteça, pedindo apoio, pedindo ajuda. Essa oração você pode fazer em silêncio, e você pode convidar também as pessoas participantes a também fazerem as suas orações, trazerem as suas intenções, né? Por que elas estão fazendo, por que elas vieram para esse grupo, em silêncio inicialmente, né? Cada um já, para quem quiser trazer uma conexão, para fortalecer a formação desse grupo, dessa egrégora de apoio do campo espiritual, do campo energético. Na sequência, de novo, lembrando, não precisa seguir passo a passo, né? Você faz do seu jeito.
na sequência, eu gosto muito de fazer um check-in inicial, uma rodada breve, não muito longa, especialmente se for um grupo grande, porque senão o trabalho não acaba, que é basicamente para a pessoa falar o seu nome e falar se ela tem expectativas, né, por que ela está ali, para ela falar, né, o que trouxe ela até aquele grupo, até o seu grupo, por que essa pessoa foi até ali. Isso muitas vezes vai estar relacionado com o tema, né? Geralmente a gente traz um tema para os trabalhos em círculo, que pode ser sexualidade, pode ser vulnerabilidade, traumas de infância, os medos, as virtudes, as qualidades, né? Aí cada um de vocês que estão assistindo escolhem se querem trazer um tema, se querem deixar uma coisa aberta, mas de qualquer forma nesse check-in, cada participante fala o nome, as expectativas, se tem alguma intenção. Eu gosto muito de perguntar para a pessoa também nessa primeira rodada o que ela está sentindo nesse momento. Que muitas vezes a pessoa está ansiosa, ela está com medo, ou ela às vezes não sabe identificar o que está sentindo, ou ela está em paz, ou ela está calma, está animada. Então, para já trazer esse movimento de cada um começar a se abrir um pouquinho, né? O que eu estou sentindo agora? Eu estou confortável, estou ansioso, estou com medo, trazer, né, esse primeiro sentimento. E aí no final eu faço assim, né? Eu faço o check-in, cada um vai falando em círculo, um depois do outro. Sempre eu falo isso sempre. Quem não quiser não fala nada, tanto nessa partilha inicial como depois na partilha mais profunda. Só de você falar, ó, quem não quiser não fala nada. A pessoa que tem medo de falar em público, ela já dá uma relaxada, ela fala que bom, né? E falar para a pessoa realmente se respeitar. Se ela realmente sentir de não compartilhar nada, ela simplesmente não compartilha. Ela não tem que falar nada para provar para alguém que ela também pode falar, não precisa. Isso geralmente é muito bom, gente, e eu falo pela minha experiência de ter feito os mais de 100 grupos, que é raro alguém não falar. E eu acho que isso é importante, de deixar a pessoa à vontade, porque ela não fica naquela fritação já de, nossa, vai chegar minha vez, eu tenho que falar e não sei o quê. Então já abre isso também. E vai tomando nota, tá, dos pontos que você achar que são importantes, para você ir lembrando, né, e trazendo isso para a tua metodologia interna, das coisas que você julga que são importantes dentro do que eu estou compartilhando. E aí no final desse check-in, eu sempre, como facilitador, no final eu sou o primeiro a falar sobre a minha relação com o tema que eu estou trazendo. Se é o tema da sexualidade, eu vou falar como que é a minha sexualidade, como que ela era e como que ela é hoje. Eu gosto muito de falar também do passado, porque como eu tenho experiência, é de já mostrar para as pessoas que realmente esses trabalhos em grupo eles trazem muitos benefícios, né? E eu falo isso por mim. Vou fazer depois alguns outros vídeos e vou compartilhar um pouquinho mais, inclusive, do tema da sexualidade, né? A mudança que eu tenho vivido. E esses trabalhos em grupo têm sido realmente fundamentais nessa minha transformação, não só da sexualidade, mas de outros pontos também. Então, quando acaba o check-in do grupo, eu vou lá e me abro. Se é para falar da sexualidade, eu falo tudo que eu estou vivendo, tudo que eu ainda não gosto, tudo que me dói, tudo que me incomoda, como que era antes, né? O quanto já melhorou, né? Porque isso vai trazendo um pouco de confiança no sentido mais mental e racional para as pessoas perceberem quais são os benefícios que elas terão quando elas se abrirem, que são muitos, gente. Esses trabalhos em grupos são muito fortes, porque tem uma coisa que a gente percebe, é que tá todo mundo, generalizando, vivendo questões parecidas em silêncio. Porque a gente vive numa sociedade de máscaras, né? Ninguém demonstra suas vulnerabilidades, ninguém demonstra suas questões, quase todo mundo só quer demonstrar o lado feliz, alegre, sorridente, e aí a pessoa que está lá com questões, ela acha que só ela está com aquelas questões, porque as pessoas que ela conhece estão sempre sorrindo, sempre com a máscara da pessoa bem resolvida, e que no fundo é só uma máscara, né? E só o fato de a gente abrir em grupo traz um alento, gente, de perceber que não se está sozinha, que não se está sozinho. É muito forte isso. Já dá uma relaxada, fala, putz, não sou só eu sou só mais uma, sou só mais um, que bom, sabe, já alivia, já fica mais leve. E eu falo por mim, porque eu achava que eu era o louco do planeta,
Porque eu achava que só eu que tinha inúmeras questões, e quando eu fui vendo que tá todo mundo com as mesmas questões, é tipo aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, então todo mundo junto no mesmo barco. E tem questões que são mais relacionadas ao universo do homem, eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos, e questões que são mais relacionadas ao universo das mulheres. Mas tem muitas questões que são comuns, né? Então eu faço isso, né? Eu faço check-in inicial e me abro. Porque o fato de eu ser o facilitador e ser o primeiro a me abrir, já dá uma quebrada nas resistências internas que as pessoas têm com relação a se abrir. Porque ela fala, meu, se o cara lá que é o facilitador, que é o terapeuta, tá com esse monte de questão e tá se abrindo, eu também vou me abrir. E aí volto ao ponto que eu falei no vídeo anterior, da gente se colocar ombro a ombro. A gente não tá acima de ninguém. A gente tá lá só para facilitar um trabalho que é para todo mundo, inclusive para nós. E quanto mais honesto e mais verdadeiro eu puder ser na minha fala, mais eu vou ajudar. E vocês vão perceber isso nos grupos. A fala de um traz insights e às vezes traz memórias de coisas que a gente viveu e nem lembrava para uma outra pessoa. E pra gente, quando a gente ouve uma outra pessoa, a gente também pode lembrar de coisas que estão lá armazenadas dentro do nosso subconsciente, debaixo daquele tapete interno que a gente foi jogando durante a vida, as nossas sujeiras, por medo de mostrá-las para o mundo, por medo do julgamento, por medo de não ser aceito, de não ser amado, de não ser amada, de não se sentir apreciado, né? Por isso que a gente tem, no geral, a gente tem essa resistência em se mostrar por completo para as pessoas, né? Em se desnudar, em demonstrar e apresentar e abrir as nossas questões. Aí eu trago um dos ensinamentos do meu guia, Jesus Cristo, que ele fala que a verdade liberta, e realmente liberta a gente. Quanto mais verdadeiro a gente é, mais a gente vai se libertando e integrando as questões que ainda nos afetam, tá? Então eu já falei um pouco do check-in, da meditação inicial, né? Falar também sobre, se tiver um tema, sobre o que nós vamos falar hoje. E aí o que eu chamo aqui no meu manualzinho de um alimento mental e racional, né? Que é o que eu falei até agora. Por que a gente vai abrir as nossas vulnerabilidades? Eu já falei alguns pontos, né? Que eu acho legal de novo vocês irem anotando, para vocês lembrarem de falar isso. E aí por que a gente vai abrir, né? É isso, né? Pra gente se libertar individualmente, né? Porque a fala realmente é um canal de cura. Quando a gente fala de coisas que a gente está carregando dentro de nós, é aquela coisa que a gente percebe, vocês vão perceber isso conforme começarem a falar, que esses monstros que a gente carrega, eles são muito maiores dentro de nós do que quando eles saem de nós. Quando eles saem, a gente vê que não era um bicho de 7 cabeças, mas que quando está dentro de nós é muito maior, é muito mais pesado, e quando a gente fala, dá esse alívio, sabe? E é muito importante também essa fala, de novo, para tirar esse peso que a gente está carregando em silêncio, com a máscara do feliz, do sorridente, da sorridente, da pessoa bem resolvida, e tirar. É uma cura individual. E no sentido coletivo, gente. Pô, o grupo misto é maravilhoso. Quando a mulher ouve o homem falando das suas vulnerabilidades, eu já presenciei mulheres chorarem só de ver um homem falar, porque ela acha que o homem, muitas vezes a mulher acha que o homem não sente nada e tem raiva do homem, porque ela atribui que o sofrimento dela está muito relacionado com o machismo, com os assédios, com os abusos, com o pai que foi violento, com o parceiro que foi violento. E quando ela começa a entender que o homem também está ferrado, está com várias questões dentro dele, ela já começa a curar esse masculino dentro dela. Então, e a mesma coisa quando é o homem com o homem, ou a mulher com mulher, né? Quando é o homem com o homem, essa coisa de desconstruir a ideia de que o homem é um cara frio, forte o tempo inteiro, que não tem sentimento, que não tem emoção, né? A gente começa a desconstruir na prática, dentro de nós, esse paradigma do homem que foi criado para ser um macho tóxico, né? Porque se não pode chorar, não pode sentir medo, não pode expressar emoção, sensibilidade, afeto, o que sobra é toxicidade, é a raiva, é o comportamento agressivo,
É o cara que acha que para ser homem tem que sair com todas as mulheres possíveis, que não pode negar sexo. Então, a gente abrir essas questões, elas são muito libertadoras, tanto individualmente para aquele que fala, como para aquele que ouve, ou para aquela que ouve, se for um grupo de mulheres, né? Para a pessoa que fala e para a pessoa que está ouvindo. Realmente é um divisor de águas começar a falar dessas questões. Eu vivo isso até hoje, né? E a primeira vez que eu falei sobre as minhas questões de infância, que eu falei no primeiro vídeo, gente, eu tremia igual um bambu. E hoje eu consigo falar de uma forma muito mais fluida. E realmente eu me libertei muito. Eu não sei se 100%, mas eu me libertei bastante das minhas questões da infância. Uma outra coisa, gente, que é super importante, antes de ter a roda de partilhas mais profunda, e na verdade esse ponto, se você sentir, é legal falar até no começo, que são alguns conceitos da comunicação não violenta e que ajudam a dar um norte para o trabalho de mais profundidade e de responsabilidade, especialmente quando forem grupos mistos. Quais são esses pontos da CNV, da comunicação não violenta? Primeiro é a gente falar sempre na primeira pessoa do singular, a gente fala sobre nós. Eu posso eventualmente falar sobre o meu pai, mas sobre alguma coisa que eu vivi com meu pai, ou com a minha mãe, ou com uma ex-namorada, ou com um ex-namorado, mas eu estou contando a minha história. Pra gente não entrar num lugar de querer falar mal só de uma outra pessoa, porque senão não resolve, gente. O que resolve é a gente falar sobre nós. Então, falar isso, de trazer esse conceito da CNV à fala, a gente busca ser sempre na primeira pessoa do singular. A gente faz o nosso melhor para falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre as dores que a gente viveu, sobre as nossas vulnerabilidades, sobre aquilo que nos incomoda hoje. De novo, pelo que eu trouxe, de falar como um processo de libertação. A gente pratica a escuta empática, que é para trabalhar realmente a nossa capacidade de escutar e para não atrapalhar a fala da outra pessoa. Então, quando uma pessoa está falando, só ela fala. Ninguém faz comentário, ninguém faz pergunta, ninguém faz... É isso, A gente só ouve. Isso é importante porque geralmente saem partilhas profundas, e se eu estou partilhando uma questão minha que é super profunda e alguém para fazer alguma pergunta para mim, eu posso facilmente ir para um lugar mental, de querer pensar para responder. Então é muito importante essa fala, a pessoa que está falando, ela ter o momento dela, esse espaço para ela falar, sem ser interrompida. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui, que se o grupo for muito grande, dependendo do número de horas que você tiver para desenvolver o trabalho, nessa partilha mais profunda a gente pode colocar um cronômetro, para que todos tenham a oportunidade de falar, se quiserem falar. E o cronômetro flexível, que eu chamo, Tipo, se uma pessoa está fazendo uma partilha que é muito profunda, vamos supor que o cronômetro é de 5 minutos por pessoa. Na hora que bate os 5 minutos, você não precisa falar, acabou seu tempo, e acabou, tipo, de uma forma muito brutal, Mas é para balizar, sabe? E aí confia, porque sempre dá certo. Tem gente que fala menos, tem gente que talvez precise de um pouquinho mais de tempo, e se o grupo for pequeno, eventualmente não precisa também desse cronômetro, mas às vezes funciona bem isso, tá? Ter alguém controlando o tempo de uma forma sutil, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre a CNV, então, falar na primeira pessoa do singular, escuta empática, falar sobre aquilo que a gente sente, Sobre as nossas histórias. É isso mesmo. E aí, para fechar uma roda, e aí de novo, como é um trabalho de cunho espiritual, que existem aí forças que a gente não enxerga, que são as forças que fazem o trabalho acontecer, a gente fazer um encerramento, para a gente fechar o campo do trabalho. E aí você pode ter um ritual teu, não precisa seguir o que eu vou falar, tá? Mas eu gosto muito de, nesse final, todo mundo, de repente de mãos dadas, a gente fechar os olhos de novo, mais uma vez fazer respirações profundas, e durante as respirações, cada um ir mentalizando alguma oração, agradecer ao campo espiritual.
pedir para o campo espiritual fechar o campo do trabalho, pedir para tudo aquilo que cada uma das pessoas deixou dentro do campo das suas dores, das suas questões, sejam transmutadas nas energias mais altas, das frequências mais altas, das vibrações mais altas, do amor, do perdão, do entendimento, da compaixão, da gratidão, sabe? Para realmente nada ficar dentro do espaço, para que o campo eleve a vibração das dores, dos medos, das raivas que foram expostas, para elevar a vibração, né? Porque a diferença do medo pro amor é só a vibração, né? Tudo é energia, né, gente? A gente já ouve bastante isso e realmente é. Então, o amor vibra numa frequência muito alta. O medo, a raiva, em frequências mais baixas. Então, a gente pedir para essa egrégora, para fazer essa limpeza, limpando e resolvendo nesse sentido de pegar essas energias que foram liberadas e elevar elas para as energias de amor, de gratidão e etc. Para que não fique nada no campo e para que nós, facilitadores, que a gente só volte com aquilo que é nosso. Porque senão, gente, a gente pode voltar com cargas energéticas de outras pessoas e isso eu já vivi muito. Eu não dava muita atenção para essa parte de encerramento, por um ceticismo que eu tinha, porque eu achava que era eu que fazia o trabalho, e é um ceticismo que eu venho desconstruindo, de me colocar no lugar de mais humildade, de saber que eu estou ali, que eu trago conteúdo, mas que quem faz o trabalho eu não enxergo. Então, é esse trabalho de encerramento que eu gosto de fazer, essa meditação, com as orações, com relaxamento. Eu gosto muito de fechar também com os ons. De novo, fazer aí uns 5, 10 ons. E antes disso, ou depois desse encerramento, mas é legal ser antes, se tiver tempo, também uma partilha final, né? Um feedback das pessoas, como que foi o trabalho, como elas estão se sentindo agora, o que reverberou, se alguém tem alguma palavra final para falar sobre aquilo que aconteceu, e aí faz esse vídeo, esse processo de encerramento, de oração, de meditação, de de agradecimento do campo, de pedir para o campo encerrar o trabalho, fazer a limpeza, deixar a gente limpo. É sempre legal usar a visualização para quem tiver facilidade, de visualizar esse trabalho acontecendo nesse campo energético, de visualizar os seres de luz trabalhando, fazendo a limpeza, purificando a gente, tá? Então, sobre a metodologia, é isso. Eu vou continuar agora mais alguns vídeos sobre as histórias que eu já ouvi, dos homens, das mulheres, e mais alguns conteúdos. E esse curso é um curso que eu estou fazendo de forma gratuita, não tem valor definido, e eu peço realmente para quem puder colaborar, de mandar, se puder, né, se fizer sentido, se tiver condições, de colaborar com o meu trabalho, mandando algum valor, tá, alguma doação. Eu vou deixar as instruções um pouquinho mais para frente, e se você não puder, não se preocupa, não tem problema, tá? Se não couber dentro do teu momento atual financeiro, não se preocupa. Mas se você puder, até como validação, gente, do trabalho, da troca energética, é importante ter essa validação se for possível, tá? Então, namastê, que Deus, os deuses e as deusas despertem dentro de cada um de nós, que todos os seres sejam felizes, todos os seres de todos os planos, de todas as dimensões, seres vivos, de todas as possibilidades, animais, vegetais e etc. Agradeço. Seguimos para os próximos vídeos.